Olá, pessoas maravilhindas dessa internet maravilhosa, como vocês estão? Hoje eu vim falar como eu ganhei medalhas, muitas medalhas acadêmicas na minha vida. Vim falar um pouquinho sobre a minha vida de estudante, como eu fiz isso com dislexia, né, gente? E eu acho muito importante começar esse vídeo com eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive um teto para morar, meus pais pagavam minha comida, eu não precisava trabalhar. Eu trabalhava quando eu era criança, mas eu não precisava trabalhar. Se eu parasse de trabalhar, a gente não ia passar fome, entendeu? Eu trabalhava com meu pai, trabalho até hoje com meu pai no Alambique, faz muitos anos. Não lembro da minha vida sem ter trabalhado. Então eu trabalho hoje com meu pai no Alambique. Eu trabalhava, sei lá, desde os 5 anos, mas porque eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava de ir pro Alambique, eu gostava de mexer com cana, eu gostava de engarrafar cachaça, enfim, gostava muito, não era obrigado. E se eu quisesse estudar, eu falava, pai, tô indo estudar, vou embora, tá bom? Até hoje eu faço isso. Se eu preciso estudar pra faculdade, eu falo, pai, hoje eu não vou trabalhar, vou estudar pra faculdade. Então assim, é tranquilo, sempre foi tranquilo, então eu sou uma pessoa privilegiada, principalmente no Brasil, gente, porque eu tinha um teto pra dormir, eu tinha comida pra comer, eu podia brincar, gente, eu podia brincar, sabe? Eu era uma criança que podia brincar. Morava na roça, então eu tinha muito espaço pra brincar, andar descalço, formar calo no pé, enfim. Hoje continuo privilegiada porque faço faculdade, eu tenho um emprego, pra minha vida inteira eu tenho um emprego já, não preciso me preocupar com isso. Enfim, gente, vamos falar sobre as medalhas. Eu tenho mais de 30 reconhecimentos acadêmicos. Não medalhas necessariamente, porque tinha algumas coisas como concurso de redação, como Olimpíada de História, Olimpíada de Geografia, tinha também Olimpíada de Química que não deram medalhas. Elas deram um certificado, deram, enfim, umas coisinhas, sabe? Às vezes davam um pouco de dinheiro, enfim, não necessariamente uma medalha. E também tem alguns troféus, mas eu não vou citar todos aqui porque eu não acho que é o foco, eu acho que não é uma competição, mesmo eu tendo sido muito competitiva quando eu era criança. Não é uma competição, a gente não tem que se competir, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem o seu ritmo. Então, hoje eu vejo que a maneira que eu era competitiva não era saudável. E, de acordo com o meu psiquiatra, eu tenho um negócio chamado personalidade esquizoafetiva. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo melhor sobre isso, mas é muito próximo do autismo. Então, não é tão grave quanto o autismo, mas é muito próximo. Então, eu tive muita dificuldade de me enturmar quando eu era criança, quando eu tava na pré-escola. Tinha dificuldade de fazer amigos, eu tinha dificuldade de brincar. E o que agravou muito essa dificuldade foi que eu morava no sítio, eu morava na roça. Então, não tinha amigos morando perto, eu dependia dos meus pais pra tudo, literalmente tudo. Eu não tinha internet, não tinha TV a cabo. Então, o que eu fazia no meu dia, né? Eu estudava, lia e ajudava meu pai, porque quem brincava comigo era também meu pai, minha mãe. À noite, a gente brincava de cobra cega, esconde-esconde, enfim. A minha vida se resumia basicamente a ajudar meu pai, estudar e ler. E desde a pré-escola eu me destaquei na turma de aula, né, na turma da classe. Eu sempre estava um pouco à frente. Isso gerou uma competitividade em mim, não necessariamente competitividade boa, tá, gente? Que eu sempre queria estar à frente. Então, quando eu entrei no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, primeira série, né, na época era série, eu comecei a estudar coisas que eu não aprendia na escola, para sempre estar à frente dos meus coleguinhas. Isso, como eu disse, não necessariamente é bom. E na quinta série, os professores tinham que selecionar alguns alunos da sala de aula para participar de uma Olimpíada, que era a Olimpíada de Física, Olimpíada Paulista de Física, não a brasileira, né? E acontece que eu fui selecionada na quinta série, fiz a Olimpíada e ganhei essa medalhinha aqui. Foi a primeira medalha que eu ganhei na minha vida. Essa medalha é uma medalha de prata. E eu fui chamada para premiação, né? Porque algumas Olimpíadas não tem e outras têm premiação. Eu fui chamada para premiação. Fui lá, toda pomposa, me achando a última bolacha do pacote. Eu tava tão feliz que quando eu subi no palco para pegar a medalha, eu escorreguei, quase caí, passei vergonha, né? Mas nesse momento eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, pelo menos por aquela época, né? Eu queria estudar, queria ganhar medalha, eu queria ser a melhor aluna da sala. Então eu comecei a estudar
muito, e muito mesmo. E na quinta série mesmo eu ganhei outras medalhas, eu passei para a segunda fase de outras Olimpíadas, me destaquei em outras não suficiente para ganhar medalha, mas suficiente para ganhar um certificado, como na Olimpíada Brasileira de Informática, que é dada pela Unicamp. Enfim, daí passou esse ano e na sexta série eu pensei, vou estudar muito, vou arrasar. E eu comecei a estudar nas férias, então eu começava a estudar nas férias, então não tinha férias, até porque eu trabalhava nas minhas férias e estudava. Então na sexta série eu comecei a montar um planejamento de estudos e comecei a comprar livros de teoria física, teoria matemática, de argumentação na redação, de química, de biologia, ou seja, eu comecei a falir meu pai com livros didáticos e eu montei esse planejamento e eu ficava lá estudando. Então eu estudava na escola, ia na escola das 7 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até umas 11 da noite, de 9 a 11 da noite eu ficava estudando coisas a mais que não aprendia na escola. E só um detalhe, né, eu fiz tudo isso sozinha, totalmente sozinha. Porque o que acontece? Eu estudei numa escola muito boa quando eu tava no ensino fundamental, é uma escola pública, é a Escola Municipal de Monte Alegre, mas é uma escola muito boa. Só que o problema é que, por ser uma escola pública, eu não tinha física, não tinha química, sociologia, biologia, enfim, não tinha essas matérias logo na quinta série. Eu fui ter uma palhinha dessas matérias no 9º ano e nem foi a matéria completa, assim. Então eu tinha que estudar sozinha, até porque eu não tinha professores dessas matérias para me auxiliar. E para ganhar a Olimpíada, eu precisava saber essas matérias. E daí eu comecei a estudar como uma louca, né, gente? Eu comecei a estudar depois da escola 8, 9 horas por dia. Eu ficava lá, lia livros, se eu não entendia, comprava mais livros. E por que comprava? Porque eu não tinha como ir para a biblioteca, eu dependia dos meus pais para ir para a biblioteca e era caótico, porque meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. E eu não sei se é algo meu, mas eu sempre tive muita disciplina desde o pré. Então, se eu queria fazer alguma coisa, eu pegava meus sentimentos, punha todos de lado e conseguia focar naquela coisa. Então eu sempre consegui focar muito quando eu estudei. Até hoje eu consigo focar muito nos estudos. Sem contar que eu sempre amei estudar. Desde o prézinho eu gostava desse negócio de estudar. Então, sei lá, às vezes eu tava cansada de trabalhar no Alambique, sei lá, cansou. Sei lá, carreguei cana e fiquei cansada. Aí para descansar o que eu fazia, eu estudava. Então, estudava ou lia. Então eu sempre gostei muito de estudar. E eu também tenho dislexia. Vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre dislexia. E eu tive fonoaudióloga muito cedo, quando eu era muito criancinha já. E na fonoaudióloga eu aprendi a estudar. Então eu aprendi minha forma de estudar, e estudei sozinha, sem problema nenhum, porque eu sabia como eu devia estudar. E isso também foi muito privilégio, eu ter acesso a uma fonoaudióloga, meus pais pagaram pra mim. Enfim, aprendi a estudar sozinha desde muito cedo, então não tive problema com esse negócio de estudar sozinha. E do meu 6º ano até o meu 8º ano, não, da minha quinta série até a 8ª série, ou 6º ano até 9º ano, minha vida era estudar. Eu até dei uma parada de ajudar meu pai na época, né? Eu ajudava em fim de semana, eu ajudava em feriado, em épocas que tinha mais movimento no Alambique, mas eu não ajudava como eu ajudava quando eu era menor, quando eu era mais criança. O que eu me arrependo um pouco hoje, eu sinto que eu deveria ter ajudado mais meu pai. Só que eu ganhei, gente, ganhei muitas Olimpíadas, ganhei muitos prêmios de redação, ganhei, enfim, muitas coisas. Fui para a segunda fase de muitas Olimpíadas, conheci muitos lugares por causa das Olimpíadas. Enfim, foi assim um apanhado de coisas que eu consegui conquistar do 6º ano ao 9º ano. E no 9º ano eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar numa escola que é sistema poliedro, que chama Vila Lobos, ela fica em Amparo. E ir para essa escola foi um tapa na cara, porque assim, se em Monte Alegre eu era uma das melhores alunas, em Amparo eu não era. Por quê? Porque eu não tinha bagagem, mesmo tendo estudado tanto sozinha, eu ainda não tinha bagagem que os alunos que estudaram a vida inteira nessa escola particular têm. Por quê? Porque eu não tive física, não tive química, não tive biologia, não tive filosofia, sociologia, não tive nada dessas matérias e o tanto que eu estudei sozinha não era suficiente. Até porque eu estudei muitas coisas avançadas do ensino médio já. Então não era suficiente, era um pouco fora da realidade. Então
eu pensei, tenho que estudar mais para ser uma das melhores alunas dessa sala, tenho que estudar mais para alcançar as pessoas e para ganhar a Olimpíada. E o que aconteceu? Eu estudei mais e eu consegui alcançar a sala. Foi tipo, eu precisei de um bimestre para alcançar a sala e eu continuei ganhando Olimpíadas, sendo selecionada para as Olimpíadas, enfim. E eu comecei a conhecer novas Olimpíadas. Eu também conheci a Poli-ONU, que é um evento que simula a ONU. Eu participei desse evento 3 anos. Queria achar uma Poli-ONU, gente, se vocês souberem de alguma, que não precisa ser estudante. Hoje eu sou estudante, mas da faculdade, não precisa ser estudante do ensino médio fundamental para participar. Deixa aí nos comentários que eu quero participar com certeza. E nessa escola tinha também muito apoio às Olimpíadas, porque a Olimpíada dá nome para a escola, né? Dá status, enfim. Aí os professores, a gente tinha aula extra para a Olimpíada, coisa que eu nunca tinha visto na escola, né? Eu ficava abobada, eu participava de todas essas aulas extras, estudava mais em casa, continuava ganhando Olimpíada. Enfim, foi assim um negócio maravilhoso. Só que eu tirei algumas coisas da minha vida. Eu continuei lendo, porque quando eu cansava muito de estudar, quando eu não estava mais rendendo mesmo, meu espaço atencional estava totalmente lotado, eu ia lá e eu lia um pouco, aí conseguia descansar, voltava, estudava mais, enfim, era um ciclo, né? Só que eu parei de ajudar meu pai. Nessa época do ensino médio, eu quase não ia no Alambique, porque eu queria só ficar estudando pra conseguir acompanhar a sala e conseguir também ganhar Olimpíadas, porque antes na escola pública eu não estudava as matérias da escola, eu só prestava atenção na aula mesmo e já era suficiente. Já na escola que eu fui depois, no ensino médio, eu precisei começar a estudar, porque senão não ia bem nas provas. Então eu tinha que estudar para a escola e para as Olimpíadas. E foi assim que eu ganhei tanta medalha, que eu ganhei tanta Olimpíada, que eu ganhei tantos reconhecimentos acadêmicos, né? Foi estudando com muita disciplina, com muita dedicação, com muito foco e com muito planejamento também. Me planejo muito desde criança. E também tem a parte pessoal, a parte do meu contexto de vida, que minha mãe, ela cobrava muito notas muito boas, ela cobrava muito o reconhecimento acadêmico em Olimpíadas, em concursos. Eu também vivia no sítio, né? Então não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha esse negócio de distração. Eu nunca fui muito também de ouvir música, porque me deixa confusa. Se quiserem eu faço um vídeo só pra isso. Eu fico muito confusa ouvindo música, gente. E também tem todo aquele negócio do privilégio que eu falei no início do vídeo, né? Que eu acho que se, por exemplo, eu tivesse que trabalhar obrigatoriamente pra trazer comida pra dentro de casa, pra ajudar meus pais a pagarem conta, eu não teria ganho todas essas medalhas e tudo mais. Não tô falando que é impossível, mas eu também não tô falando que é só com dedicação e com disciplina, com foco que você vai ganhar medalha. Depende do seu contexto familiar também. Às vezes eu precisei me esforçar muito menos do que uma pessoa que precisa trabalhar para trazer comida para dentro da casa precisa se esforçar, sabe? E também tem aquele negócio que eu sempre aprendi a aprender sozinha desde muito cedo. Então, assim, se eu pegasse um livro de física e lesse e fizesse os exercícios, eu provavelmente iria aprender, sabe? Porque eu tive fonoaudióloga que me ensinou, me mostrou o caminho para aprender sozinha. Então, não tem esse papo de meritocracia, gente. É um negócio muito pessoal que depende não só da sua força de vontade, mas do seu contexto familiar, dos seus problemas de vida, das suas soluções de vida. Enfim, não, as pessoas não devem ser comparadas como elas são. As pessoas são muito comparadas. Por exemplo, ela ganhou mais de 30 medalhas. Por que você não ganhou mais de 30 medalhas? Porque não é a mesma pessoa, né, gente? Então não é só dedicação e foco, mas dedicação e foco tem uma grande influência nesse negócio de ganhar medalha, ganhar Olimpíadas acadêmicas, enfim. E também eu sempre estudei muito porque eu tinha um propósito muito claro, que era ganhar Olimpíadas. Então, assim, tinha dia, gente, não sou nenhuma mutante, então tinha dia que eu acordava e eu pensava, eu não quero estudar, mas eu ia lá e estudava. Eu rendia menos, rendia, mas eu sempre soube desde muito pequenininha a educar minhas vontades. Então eu tenho muita facilidade com esse negócio de estudar em casa, eu não fico na cama, eu não fico assistindo série, enfim, eu sempre soube muito bem educar minhas vontades. Se vocês também quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, sobre educar vontades,
sobre disciplina, sobre planejamento, mostro como eu me planejo. Enfim, é isso. Como eu disse, eu não vou falar todos os meus certificados acadêmicos, todas as minhas conquistas. Se um dia vocês quiserem, talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso, mas talvez, assim, não sei se eu me sinto confortável com isso. Vai parecer muito competitivo, né? Mas é isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecem de se inscrever, não esquece de curtir o vídeo, de comentar quais vídeos vocês querem que eu faça ainda. É isso, um beijo, muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.